Da infância na vida adulta é o tema dessa live. Boa noite. Boa noite. Os impactos da infância na vida adulta é o tema dessa live. Vamos lá, vamos começar. Faz tempo que eu não faço live, inclusive, né? Oi, Valéria. Valéria, Luciene, quem mais está chegando aí? Me digam, por favor, se o meu som está ok, minha imagem está ok também. Leandro, boa noite. Os impactos da infância na vida adulta. Esse é um tema importante e longo, hein? Me digam se está tudo bem com o meu som, se vocês estão me ouvindo, e também a minha imagem. Eu tinha tentado iniciar a live agora há pouco e não consegui, deu uma travada, e aí eu voltei agora. Não sei se era alguma coisa da minha conexão ou do próprio Instagram. Então me confirme aí, por favor, se minha imagem está boa e se meu som também está bom. Vamos lá, ótimo. Luciene, Leandro, Victor, boa noite. Então, eu quero começar perguntando para vocês. Fabiana, boa noite. Vamos lá, eu quero começar perguntando para vocês. Vocês que estão aqui agora, eu já sei que são pessoas que me seguem, me acompanham há bastante tempo, né? Então, eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Vamos lá, vocês me respondam aí. Quais são os impactos da infância na vida adulta? Eu quero começar conversando com vocês. Inclusive, pessoal, essa live ela foi sugestão de uma pessoa, de uma seguidora, que me mandou essa sugestão pelo direct, tá? E aí eu achei muito importante esse tema e por isso eu decidi fazer uma live sobre isso. Então, Valéria, não tá atrasada não, é que realmente eu não sei o que aconteceu. Eu abri, deu uma baita de uma travada e aí cheguei até a começar, mas aí caí, agora voltei, agora deu certo. Então me respondam aí, quais são os impactos da infância na vida de vocês? Mari, boa noite. Quais são os impactos da infância na vida de vocês? Então, como eu estava dizendo, essa live é sugestão, esse tema, né? É uma sugestão de uma pessoa que me segue. E eu realmente gostei muito desse tema. E hoje mesmo, nas minhas sessões, eu estava mostrando... Ontem, né, eu tive algumas sessões, né, sempre tenho, na verdade, sessões onde isso está presente, né, esses impactos da infância na vida adulta, eles estão presentes na vida de todos nós, inclusive tem vários pacientes meus para os quais eu falei, assista essa live, assista a live que eu vou fazer hoje, e eu vou explicar por que eu falei, né. Tem algumas pessoas, até alguns pacientes meus, as pessoas, né, como vocês aí, que às vezes é difícil da gente entender que o que acontece com a gente é comum e acontece com todo mundo. Então, é claro que todo mundo, cada um tem as suas particularidades, cada um tem a sua história, cada um tem a sua relação com o seu pai, com a sua mãe, mas o que acontece em essência é igual para todos. Por quê? Porque o cérebro do ser humano é muito parecido em todos nós, né? Então, alguns pacientes meus às vezes ficam um pouco surpresos até quando eu mostro, olha, fulano, isso que está acontecendo com você hoje aconteceu primeiro na tua relação com seu pai, na tua relação com a sua mãe, né? Como é que você vivenciou tal coisa na tua infância? Hoje, fulano, você tem uma necessidade de ser aprovado pelos seus colegas de trabalho, ou pelos seus clientes, pelos seus pacientes, se você é um fisioterapeuta, um dentista, etc. De quem é originariamente a tua necessidade de ser aprovado? E que não foi satisfeita, não foi suprida, né? Aí, aqui eu já estou entrando um pouco nesses impactos. Aí, o que a gente faz? A gente transfere, a gente leva para outras relações aquelas coisas que a gente aprendeu na infância e também as nossas faltas, tá? Então eu já estou começando aqui por aí dando alguns exemplos clínicos de coisas que acontecem nas minhas sessões todos os dias. E em muitos casos, alguns dos pacientes ficam surpresos. Nossa, Márcio, mas é normal isso? É só comigo que acontece isso? É comum isso? E eu falo, olha, é comum. Isso acontece com todos os seres humanos.
Claro que, volto a dizer, cada um com as suas particularidades, cada um com as suas especificidades, né? Cada um com a sua relação com seu pai, com a sua mãe, etc. Mas sim, isso é comum, isso é normal, acontece com todo mundo. Então a infância tem impactos muito grandes na vida adulta, e eu estou introduzindo esse assunto aqui agora, tá? É só o comecinho da live. Muitos impactos, tem muitas inseguranças que tragam de traumas da infância. Falta de diálogo, mentiras, ausências. Pois é, tudo isso são coisas que a gente acaba carregando ao longo da nossa vida, e isso traz impactos na vida adulta. Quais impactos? Muitos impactos, tem muitas inseguranças. Então, vamos supor, inseguranças que tragam de traumas, né? Quem mais pode falar de outros impactos que vocês têm aí? Eu vou dar alguns exemplos, né? Falta de diálogo e mentiras. Quando uma criança vivencia isso, né? Quando uma criança tem essa falta de diálogo, preste atenção nisso. Não quer dizer que o que eu vou falar aqui seja uma regra universal para todos, tá? Porque pessoas diferentes vivenciam situações parecidas de maneiras diferentes. Mas é claro que existem algumas coisas que são gerais, tá? Então o que eu vou falar não necessariamente se aplica para todos, mas com certeza para a maioria. Falta de diálogo e mentiras. Por parte de quem? Quando isso é por parte do pai e da mãe, qual que tende a ser a consequência? Dificuldade de estabelecer confiança. Confiança em quem? Em outras relações. Agora, de novo, preste atenção nisso. Não estou dizendo que isso é uma regra, tá? Nada que eu falo, na maioria das vezes, não é uma regra. Embora algumas coisas sejam, sim, uma regra. Porque, de fato, é universal. Mas a maioria não, tá? Então, de novo, uma criança que vivencia essa falta de diálogo, que vivencia situações onde ela percebe mentiras, tende a ter uma dificuldade de estabelecer vínculos nos quais ela possa confiar quando ela é adulta. E aí o que acontece? Olha só que coisa curiosa, presta atenção nisso aqui que eu vou falar. E aqui eu já estou entrando mesmo no tema da live, tá? O que acontece? Eu tive então uma dificuldade, sei lá, com meu pai, com minha mãe, de ter diálogo, de ter confiança, vivenciava mentiras. Agora eu sou adulto, ou eu sou adulta, e olha que coisa que acontece. Meu namorado me trai. Ou ainda, eu traio o meu namorado. Ou seja, algo que acontece no meu presente confirma a crença que eu tenho e que eu carrego lá da minha infância de que eu não posso confiar nas pessoas. Então eu vivi essa situação com meu pai, com minha mãe. Agora, com 30 anos ou com 40 anos, eu confirmo essa crença de que eu não posso confiar nas pessoas, porque eu me caso e descubro que meu marido me traiu. Ou ainda, eu mesmo traio ele. Então, se eu mesmo não sou uma pessoa de tanta confiança assim, como é que eu vou confiar nas pessoas? Né? E aí fica difícil de estabelecer vínculos de confiança. Boa noite, Gabriel. Vitor, então, a questão de ser valorizado tanto no ambiente social quanto em casa. E aí o que acontece? Quando a gente tem, né, aprofundando mais um pouco, quando a gente tem alguma necessidade que não é satisfeita, a gente vai transferindo essa necessidade para outras relações. Então vamos supor, eu tenho uma necessidade de afeto, que todo mundo tem. Inclusive, isso eu posso falar que é universal, tá? 100% dos seres humanos têm uma necessidade de afeto. Só que aí isso não é satisfeito nas minhas relações originais, que são quais? Adivinha que eu sempre falo, pai e mãe, né? A gente sempre volta para isso, é inevitável. Então eu não tenho isso satisfeito de maneira adequada. Essa satisfação não é uma coisa que é 0 ou 100, mas ela tem uma gradação. Mas vamos considerar que eu não tenho essa satisfação de forma adequada. Essa satisfação de afeto, eu não recebi afeto de forma que de fato tenha preenchido as minhas necessidades. Adivinha o que vai acontecer? Eu vou transferir essa necessidade de afeto para as minhas relações. E isso pode inclusive sobrecarregar o meu namoro, pode sobrecarregar meu casamento, pode sobrecarregar até as minhas amizades. Sabe aquela pessoa pegajosa? Aquela pessoa chiclete?
né, que gruda, e talvez você seja assim, inclusive. Aquela pessoa que gruda, aquela pessoa chiclete, aquele amigo que gruda, ou aquela namorada, aquele namorado, aquele marido que gruda, chiclete. Essa pessoa teve uma falta ali. Não sei se foi do pai, da mãe, mas teve uma falta. Tem alguma coisa ali que está faltando. Quando uma pessoa gruda, né? Tipo, meu marido é chiclete, é um chicletão. Olha, não sei o que é, mas no prédio da mente dele tem alicerces que estão faltando, tá? E esse prédio, ele tende a cair em algum momento. Ele tende a cair, ele tende a despencar, ele tende a desmoronar. E quando esse prédio despenca, pessoal, qual é o nome que eu, Márcio, dou para isso? O prédio que caiu se chama o que, adivinha? Depressão, tá? Então eu sempre falo, depressão é um acúmulo de dores, tristezas, problemas, frustrações, insatisfações que você não resolveu na sua mente, na sua vida. Então, o que derruba um prédio? É um último evento? É um último acontecimento? É um último gatilho? Não, não é. O que derruba um prédio é um acúmulo que começou lá na infância dele, entre aspas. Estou querendo dizer, o alicerce dele. Onde ele deveria ter sido construído com base em algumas vigas, né? Vigas de concreto, mas ele não tem vigas de concreto, ele tem vigas de isopor. E aí ele pode até ficar em pé, mas é só uma questão de tempo para que ele desabe. Depende um pouco da estrutura, de repente ele tem algumas vigas que são de concreto, outras são de madeira, outras são de isopor. Ele até pode chegar lá nos 20, 30 anos de pé, mas vai chegar uma hora que aquele prédio vai cair. Vamos dar um exemplo prático disso aqui de novo. Um pai muito agressivo. Situação super comum. Eu estou mais do que acostumado a ver isso, tá? Um pai agressivo. Isso é uma das coisas... Obrigado, Gabriel. Isso é uma das coisas que eu mais vejo na clínica, tá? E aí, se você é pai ou mãe, preste atenção no que eu vou falar, tá? Preste atenção no que eu vou falar, porque isso aqui eu vou falar pode mudar a vida do seu filho. Inclusive, os pais e mães que eu atendo, eu garanto para vocês, eles mudam a vida deles e mudam a vida dos filhos deles. Eu vou dar um exemplo para vocês. Poderia dar 1 milhão de exemplos. Mas sabe aquelas palavras que você fala pro teu filho na raiva? Tipo... Você é um tonto. Você é um babaca. Sabe quando você está irritada ou irritado e você fala pro teu filho lá de 5 anos, de 10 anos, babaca, vagabundo? Sabe quando, né? Você está irritado lá, você vai descontar no mais fraco, que é o filho. Teu filho vai lembrar disso provavelmente para sempre. E talvez ele fique se lembrando disso e repetindo isso na vida dele para sempre. Então, nos meus atendimentos, de vez em quando, alguns pacientes falam essas palavras assim, soltas, né? Vagabundo, tonto, babaca, né? Se referem a si mesmos, né? Olha, eu preciso evitar ser vagabundo, eu preciso evitar ser tonto, eu preciso evitar ser babaca. Olha, Márcio, eu fiz tal coisa, como eu sou tonto, né? Aí eu pego e respondo, fulano, de onde você tirou que você é tonto? De quem é essa voz mesmo? Nossa, meu pai me falava que eu era tonto, que eu era vagabundo, que eu era sei lá o quê. E aí, até você conseguir tirar essa tatuagem que ficou no teu cérebro, demora, né? Você introjeta isso, você absorve isso. A criança não tem filtro. A criança não tem filtro. Se meu pai está me falando que eu sou um babaca e eu tenho 5 anos, eu tenho filtro? Eu tenho discernimento? Óbvio que não. Então a criança pega aquilo como verdade. E vez ou outra eu falo para algum paciente meu, fulano, se você xingou teu filho de babaca, ele tem 5 anos ou 6 anos, o que você tem que fazer então? Você vai pegar o teu filho, você vai sentar do lado dele, vai olhar para o olho dele, você vai falar assim, fulaninho, sinto muito, eu estava muito irritado, mas não é culpa sua e você não é um babaca. Você não é tonto, ou vagabundo, ou burro, ou sei lá o que quer que seja, ou trouxa, né? Olha aí, vivo me chamando de trouxa. Preciso parar de ser trouxa. Quando um paciente meu fala a palavra trouxa, eu falo assim, reformula essa frase. E aí você pode usar a palavra, eu vou dar um exemplo, inocente, ingênuo, mas sem chicote. Sem chicote. Porque talvez o seu pai tenha feito bullying com você. Adivinha se não é você que reproduz esse bullying hoje?
Adivinha, se não é você que faz bullying com você mesmo, com você mesma hoje, certo? Então isso aqui vocês estão vendo que eu já estou falando dos impactos da infância na vida adulta. E de novo percebam, vou repetir, a depressão é um acúmulo de dores, tristezas, problemas, frustrações e insatisfações não resolvidas na sua mente ou na sua vida. Qual é o tamanho do acúmulo que um pai tóxico vai gerar na tua vida? E que você, se você for um pai tóxico, você já está gerando na vida do teu filho, da sua filha, tá? Qual é o tamanho, né? E aí eu estou falando aqui, pessoal, de agressividade verbal. Quando é uma violência física, meu Deus do céu, né? Eu não vou dizer que é pior, tá? Meu impulso seria dizer que é pior, mas depende do caso, porque depende do nível da agressividade. Tem crianças que são espancadas, assim, né? Fisicamente espancadas, com cinta, com sapato e às vezes até com soco, né? Tem pai e mãe que às vezes bate a ponto de quebrar o dente. Eu já vi umas histórias assim que, pelo amor de Deus, né? E isso é terrível, tá? Não é um trauma só físico, não. Aquele vínculo ali que deveria ser de confiança, de afeto, aquele vínculo, ele fica quebrado. E o pior de tudo, a criança, futuro adulto, vai ter que refazer esse vínculo ela própria. Senão, quem está ferrado é ela. Sabe por quê? Porque quando o filho sente que ele perdeu o pai, que ele não tem mais pai, porque meu pai foi agressivo, então eu não tenho mais pai, ele é que se ferra. Quando a gente corta da nossa vida o nosso vínculo com os nossos pais, a gente fica sem energia. E eu sei que é um desafio muito grande eu manter uma conexão interna com meu pai, com minha mãe, se ele foi ou se ela foi tóxico ou agressivo. Isso é um desafio muito grande. Esse é um dos maiores desafios que eu vejo no consultório. Eu vou repetir, como manter minha conexão com meu pai, com minha mãe, mesmo ele sendo agressivo, mesmo ele sendo tóxico? Como é que eu faço para não pegar isso para mim? E aí a resposta para isso é, haja terapia, tá? A resposta para isso é 1 ano, 2 anos, 3 anos de terapia, 4, 5 anos de terapia. Dependendo do caso, dependendo da gravidade, dependendo do acúmulo de traumas que você tem. Tem pacientes que eu atendo que eu falo, traumas volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5. Volume 1, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 10. Volume 2, capítulo 1. Então assim, tem pessoas que eu atendo que têm traumas gravíssimos e são casos complicadíssimos. Então quando alguém fala para mim, Márcio, será que eu tenho solução? Porque meu caso é muito grave, porque eu passei com uma infinidade de traumas. Eu falo, olha, se você quiser fazer um trabalho terapêutico verdadeiro, você tem solução sim. E isso eu posso afirmar, primeiro por experiência própria, porque eu mesmo sou uma pessoa que eu tenho uma coleção de traumas, estão trabalhados, todos resolvidos 100%. Não posso dizer que estão todos resolvidos 100%, seria petulância minha. Eu sou humano como vocês, tem coisas que eu ainda estou trabalhando para serem resolvidas, inclusive, tá? Não vou dizer que está tudo resolvido, porque não está. Posso dizer apenas que está resolvido em mim o suficiente para não me deprimir. Para quem não me conhece, deixa eu até falar sobre isso, né? Para quem não me conhece, eu tenho 13 anos de experiência clínica e eu tive depressão grave. Aliás, eu tive depressão gravíssima por muito tempo. Então, eu tenho uma coleção muito grande de traumas e muito graves, situações muito graves pelas quais eu passei. Quando eu falo que eu sei, que eu entendo o que uma pessoa que tem depressão sente, não é que eu só imagino, eu verdadeiramente sei porque eu tive. Então não é só uma coisa de estudo, de clínica, não. Isso também, lógico, mas eu tive. E eu consegui superar a maior parte desses traumas, pelo menos o suficiente para não deprimir. Quer dizer que eu estou imune à depressão? Não estou imune. O autocuidado eu sempre falo para o resto da vida. E eu atendi, não só atendi como atendo pessoas que têm igualmente uma coleção de traumas. É assim, uma infinidade de traumas. Com pai, com mãe, com tio, pai que espancava, mãe ausente, tio que estuprou. Então assim, são casos que não tem como a gente pensar, olha, faz 6 meses de terapia e que está resolvido. Não tem como. Você pode resolver uma coisa superficial ali, uma coisa mais breve, você resolve uma coisa mais superficial. Mas a gente está falando de coisas que são muito profundas. E aí o que acontece, né? Bom, o nosso cérebro, quando a gente é criança, ele é muito mais plástico.
que significa a palavra plástico? Ele é moldável, ele é maleável, ele aprende. Então, se você aprende com seu pai, que é muito agressivo, que amor e violência são sinônimos, porque ao mesmo tempo que você recebia dele amor, você também recebia violência, o teu cérebro criou uma palavra nova. O teu cérebro criou a palavra amor-violência, sem espaço e sem hífen, virou uma coisa só. E aí, como é que você acha que são tuas relações afetivas hoje? Como é que são, será, né? É lógico que tuas relações afetivas têm agressividade no meio. Ou você é uma pessoa agressiva, ou você está com alguém que é agressivo, ou ainda as duas coisas. Só nas relações afetivas que isso aparece? Claro que não. Isso também aparece em relações de amizade, aparece em relações de trabalho. Quando eu falo, eu costumo dar muitos exemplos de relações afetivas porque é onde mais a gente enxerga e é onde geralmente a gente mais encontra uma relação próxima que desperta essas nossas feridas interiores enormes, esses nossos traumas, tá? E aí, todos os seus traumas precisam ser trabalhados? Sim, precisam. Todos. Todos os seus traumas têm impacto em você? Sim, todos. O que eu estou chamando de trauma? Trauma é, primeira definição, um evento marcante que muda a tua vida. Aí eu estou falando, vou repetir, um evento marcante. Pode ser um acidente de carro, pode ser uma criança que quebrou um braço. Depende muito do suporte que ela recebe também, tá? Nem toda situação marcante é traumática, porque se for uma criança que recebeu suporte, ela pode não se traumatizar. Isso se chama fator de proteção. Mas que mais? Assalto, sequestro, estupro, abuso, uma situação pontual. O que mais causa trauma além disso? Situações repetitivas, parecidas e muito desagradáveis. Exemplo, aquela mãe que está em casa, mas que ao mesmo tempo ela está, mas não está. Ela está presente, mas ela está ausente. O corpo dela está ali, mas ela está presente, ela está ausente. Se a mãe fizer isso uma vez, vai traumatizar a filha? Não. Se a mãe fizer isso por 2 anos, vai traumatizar a filha? Vai. A filha vai ter uma sensação de uma presença / ausência. E eu estou falando de mãe, mas vale para pai também, tá? Tanto faz. Então aquela mãe que está presente fisicamente, mas ela não está disponível para a filha. Por exemplo, minha filha quer assistir sei lá o que no YouTube e minha filha tem 11 anos ou 12 anos e eu não me interesso, eu não gosto, eu não quero, não me interesso. Isso vai traumatizar a sua filha? Talvez. Se isso acontecer uma vez ou duas, não vai. Se isso acontecer 1 ano ou 2, vai traumatizar sim. De novo, eu estou dando um exemplo de uma situação que, se isso acontece muitas vezes, em muitas situações, não é uma só, traumatiza. E aí a criança tem aquela sensação, ela vai crescer com a sensação de abandono, com a sensação de rejeição. E adivinha qual vai ser o impacto? Ela vai querer suprir isso onde? Com o marido, com o namorado, com a amiga, ou ainda de outras formas. Vocês sabem que outras formas? Eu estou dando toda hora exemplo de relacionamento afetivo, né? Mas ela também vai querer suprir em comida. E aí vem um negocinho chamado o quê? Compulsão alimentar. Aí vem outro negócio chamado o quê? Uso de drogas, álcool, cigarro, drogas ilícitas, maconha, cocaína, crack, etc. Tá? Então o álcool e outras drogas, eles têm como pano de fundo que é uma dificuldade muito grande de lidar com as emoções e de lidar com a realidade como ela é. A pessoa não consegue gerenciar a falta que ela sente, que originariamente é do pai ou é da mãe, tá? Ou não é só pai e mãe não, tá? Pode ser de irmão também, pode ser de avô e avó. Então vamos supor, uma criança que nasce numa família onde houve um aborto antes dela. Olha só, essa criança já nasceu com uma falta ali. Ela acabou de nascer, antes dela houve um aborto. Ou, ao invés de um aborto, houve um filho que morreu. Ele pode ter nascido morto, ou ele pode ter nascido e morrido logo depois. Essa criança já nasceu ali com uma falta. Quer dizer, ela já nasceu num ambiente onde tem um trauma, tá? Então, de novo, trauma é uma situação marcante que muda a sua vida. Uma situação, assalto, acidente, sequestro, estupro, abuso. O que mais? Situações repetitivas por um tempo que pode ser longo e que é desagradável. Então, por exemplo, para uma criança é muito desagradável a sensação de minha mãe não está disponível para mim. E aí, se a criança recebe essa informação,
uma vez, 2 ou 10, tudo bem, a mãe compensa depois. Mas se a criança recebe essa informação por 1 ano, por 2 anos, por 5 anos, essa criança vai ficar traumatizada. E se você era essa criança e você hoje tem 40, 45 anos e está me escutando, ou 50, você está falando, caramba, minha mãe, né, aconteceu isso, é por isso que hoje eu tenho uma dificuldade para desempenhar o papel de mãe da minha filha, porque eu preciso dar um bolo de chocolate para minha filha, mas eu recebi só metade. Ou então, eu nem recebi bolo nenhum, né? Então eu preciso dar um bolo de chocolate, ou seja, eu preciso dar a presença para minha filha, mas eu não consigo, ela me irrita demais, eu não consigo. Então o problema está na minha filha que é adolescente de 10, 12 anos? Não, isso é muito superficial. O problema está em faltou alguma coisa que eu não estou conseguindo desempenhar o papel de mãe. Vamos perceber isso, porque isso aqui que eu estou falando pode ajudar o seu filho, a sua filha, a terem uma vida melhor assim para sempre, tá? E os seus descendentes, netos, bisnetos também, tá? Eles podem ter uma vida muito melhor. Agora, pessoal, eu estou um pouquinho preocupado porque está todo mundo tão em silêncio que eu não sei. Normalmente tem comentários, eu não sei se está todo mundo impactado por esses impactos ou se vocês estão só atentos e atentas e concentrados. Então me falem o que está passando na mente de vocês, tá? São muitos impactos, é isso? Me falem o que está se passando na mente de vocês. Para quem está chegando agora, já teve mais ou menos meia hora de live. Eu tentei abrir no começo e não consegui, então acabei atrasando porque o Instagram deu um bug, etc. Enfim, e aí eu atrasei e comecei umas 8h15. Então a gente tem mais ou menos até umas 9h15, tá? E de fato esse é um assunto muito complexo, muito importante. Então prestando atenção, complexo, impactada, é um tema difícil, fichas caem. Mães, vamos combinar comigo que vocês vão pegar o chicote e tirar o chicote, tá? Guardem o chicote aí, tá? Porque quando eu falo sobre mães que causaram traumas, eu ouço o cheiro de chicote à distância, tá? Eu ouço o cheiro e o som do chicote estralando. Meu Deus, o que foi que eu fiz com meu filho? O que foi que eu fiz com minha filha, né? E aí eu preciso falar, sim, todos os pais traumatizam o filho e a filha, todos, tá? Pelo menos até onde eu sei, nunca vi nenhuma exceção para isso até hoje. Não tem como isso ser diferente. É claro que existem traumas maiores e traumas menores, e o objetivo aqui qual é? É reduzir a intensidade dos traumas que você causa, e causou, e vai causar no seu filho, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, pois é, aí a gente tem que pensar assim, o que eu faço com essa culpa, né? Porque sentir culpa, às vezes é inevitável. Meu Deus, eu fiz tal coisa para minha filha, eu vou dar um exemplo, falei para minha filha que ela é burra. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma borracha? Eu vou pegar uma máquina do tempo? É claro que eu vou sentir culpa, não tem como não sentir culpa. Mas aí a gente transforma essa culpa num ato de responsabilidade com a seguinte pergunta. Primeiro, o que eu aprendo com base nisso? Primeira pergunta. Depois, existe alguma forma de reparar esse erro? Por exemplo, minha filha, fulana, vem cá, senta aqui, né? Num dia que as duas estão calmas e tal, dentro de um contexto, claro, você não vai fazer isso de forma automática, dentro de um contexto, filha, vem cá. Lembra aquele dia que eu te falei que você é burra? Então, eu te falei isso por culpa minha, tá? Eu estava irritada, eu estava estressada e eu descontei em você. Então, sinto muito, você não é burra, ou você não é tonta ou babaca, ou seja lá qual for a palavra desagradável e errada que você tenha falado. Filha, eu estava errada, eu errei. Pega pra você essa culpa. Aí depois, você dá um abraço na tua filha, você vai lá no teu quarto, você chora, né? Você vai buscar um psicólogo, vai fazer terapia e vai aprender a lidar com essa culpa. E vai se perguntar, como é que eu faço para não errar de novo? Como eu faço? Aí você vai fazer terapia. Tá? Aí se você quiser, inclusive, né, fazer terapia comigo, você me manda um direct, né? Fala aí, Márcio, terapia, né? Digita lá no direct como é que eu faço para fazer terapia com você. Quer saber o preço da minha consulta? Me pergunta. Márcio, qual é o preço, qual é o valor? Me pergunta, tá? Enfim, faça terapia, tá? Eu estou muito acostumado a atender pais que têm essa culpa, que sentem essa culpa, e a questão é reduzir essa culpa e transformar isso em atitude de responsabilidade, reparando o erro na medida do possível, assumindo, conversando com o filho. Mas Márcio, meu filho tem 30 anos, e agora? Agora ferrou? Olha, um pouco já ferrou sim, tá? Não dá pra negar isso não, eu sinto muito, mas um pouco já ferrou sim. Sinto muito. E aí como é que você vai lidar com a culpa de, meu Deus, eu já ferrei com isso? Você vai ter que fazer terapia, primeiramente, aprender a se perdoar. E se o seu filho tem 30 anos, você ainda pode falar para ele, filho,
eu te falei muita besteira quando você era mais novo. Eu estava errada. Sinto muito pelas besteiras que eu falei. Sinto muito por ter te chamado dessa palavra, daquela outra palavra e sei lá mais que palavra. Não importa se teu filho tem 30 ou 40 anos, até você tem 60 ou 70, não importa. Eu já atendi, pessoal, uma pessoa que tinha 96 anos, tá? 96 até os 99 anos de idade. Aí tem gente às vezes com 60 que fala, eu tô velha para fazer terapia. Eu falei, pois é, eu atendi durante 3 anos uma pessoa de 96 até os 99. E ela me falava, né, não vou abrir detalhes, claro, mas ela me falava de traumas que ela lembrava de quando ela tinha 3 anos. Que tinha a ver com a história dela com a irmã dela, tá? Então assim, isso fica marcado 90 e poucos anos depois, tá? A irmã que fazia tal coisa ali com ela, quando ela tinha 3 anos de idade, essa pessoa lá com 96, 97 me contava, minha irmã fazia tal coisa e tal, enfim, né? Gerou um trauma? Claro que gerou. A mulher viveu até os 97, 99 anos de idade, tá? Não morreu, mas assim, traumas marcam, tá? Então, e de novo, por quê? Porque o nosso cérebro, quando a gente é criança, ele é muito aberto. Então, se o teu pai fala, você é burro, a criança não tem filtro. Você que é adulto, hoje, não tem filtro direito. Se alguém hoje, você é adulto, alguém vira e fala para você, olha, o teu cabelo tá horrível. Se alguém fala, você é burro, que estupidez foi essa que você fez? Pode ser um colega de trabalho, pode ser um chefe, você já não tem um filtro direito. Você imagina uma criança de 5 anos, de 10 anos, o mundo dela acaba, tá? Alguém fala para você hoje com 40 anos de idade, fulano, você é vagabundo, você tem 40 anos, você vai ficar emputecido, você vai pegar aquilo ali para você, vai querer matar a pessoa. Imagina uma criança de 5 anos, de 10 anos, tá? E aí sim, auto-perdão é difícil, a gente aceitar que a gente fez o que a gente pôde, né? Isso é importante, e saber que nós erramos sim, tá? Aprender a ter humildade o suficiente para saber que nós erramos é fundamental. Quando o adolescente xingado e humilhado tem mesmos impactos, qual a idade do adolescente? Me diga, porque pode ter sim o mesmo impacto, tá? Porque o cérebro do adolescente ainda está muito aberto, em especial, e aqui eu não vou falar um número exato, tá? Porque depende da situação, depende do cérebro do adolescente, mas algo em torno de 15 anos. Olha aí, dos 13 aos 18, sim, ainda é uma fase onde tem muito impacto, sim, tá? Os mesmos impactos, olha, se for 13, é diferente de 18, tá? Agora eu vou dizer uma coisa, assim, dependendo do tipo de trauma, dependendo do tipo de impacto, é pouco provável que o adolescente não tenha vivenciado algo parecido quando ele era criança. Depende, né? Por exemplo, um adolescente que apanhou do pai. Com 15 anos ele levou uma puta de uma surra que ele não vai esquecer nunca mais. Esse impacto com 15 anos é igual ou menor que se ele tivesse 5? Eu posso dizer que é um pouco menor, tá? Geralmente, hein? Nem é uma regra isso. Geralmente. Porque com 15, o adolescente, ele pode ser que ele já tenha uma consciência maior. Caramba, meu pai, que era um vínculo de confiança, ele me espancou aqui com 15 anos, eu não posso fazer nada. O que esse adolescente vai aprender com uma situação dessa? Qual é o impacto disso na vida adulta dele? Existe uma palavra chamada retroflexão. Quem aí já ouviu essa palavra? Eu sei que tem pessoas aqui que já me ouviram falar essa palavra, retroflexão. Quem aí já ouviu essa palavra? Retroflexão. Alguém pode me explicar o que significa? Eu vou digitar esse palavrão aqui. O que é retroflexão? Uma palavra importantíssima, tá? E que com pessoas que têm depressão, olha, isso aqui é bastante comum. Então, quem aí sabe o que significa retroflexão? Quem assistiu o treinamento das 7 camadas sabe o que significa retroflexão. Inclusive, pessoal, eu faço lives, para quem não sabe, toda semana. Voltei agora a fazer lives toda semana, toda quarta-feira, 8 horas da noite. Eu estava há mais ou menos 4 semanas, né? Sem fazer lives, porque eu estava no treinamento das 7 camadas da depressão. Boa noite, João. Boa noite, quem mais está chegando? Alessandra, Ana. Eu estava dando o treinamento das 7 camadas da depressão. Foram 4 quartas-feiras. E lá, obviamente, no treinamento a gente aprofundou muito e muita coisa que eu estou falando aqui. Inclusive essa palavra retroflexão. Quem sabe o que significa essa palavra?
É uma palavra que eu falei lá no treinamento e que é uma palavra bastante importante, tá? Bem importante para as pessoas que têm depressão saberem o que é isso. Eu vou explicar com esse exemplo enquanto alguém pode estar digitando aí. Um adolescente de 15 anos apanha do pai. Esse adolescente, ele é menor, ele é mais fraco. O que vai acontecer? Ele vai sentir raiva daquele pai. E aí eu estou falando 15 anos, mas não importa se é 15 ou 10 ou 5. Ele é menor e mais fraco. Ele vai sentir raiva e ele vai querer bater no pai. Só que ele não consegue porque ele é menor e mais fraco. Adivinha o que vai acontecer com essa raiva? Vai voltar para ele mesmo. E aí ele vai fazer bullying com ele. Ele vai se bater. Olha aí, ó, sofri muito bullying do meu pai na minha adolescência. Então é aquele adulto que se bate, às vezes literalmente. Aquele adulto que diante de uma frustração se xinga. Puta merda, eu sou burro mesmo. Eu sou incompetente. Eu sou incapaz. Eu sou trouxa. Eu sou imbecil. E se bate, né? Literalmente se bate, tá? Às vezes isso acontece. Então é aquele adolescente, aquela criança que apanhou do pai fisicamente e ou verbalmente. Quando sofremos um trauma, o reproduzimos em nós mesmos. É exatamente isso em muitas situações, não é sempre, mas a maioria tá? Isso é o que se chama retroflexão. Essa energia de raiva ficou guardada em mim e ela volta para mim. E aí eu direciono essa raiva em mim mesmo, me xingo, faço bullying comigo. Olha que impacto terrível desse trauma na vida adulta. E muitas vezes eu sou agressiva também com quem? Com meu filho. Sabe, tipo, eu juro que eu não vou fazer igual ao meu pai. Eu juro por Deus, meu pai fez isso comigo, eu não vou fazer igual. E aí você pega e faz igual ou pior, né? E aí lá vem o chicote. Lá vem, né, a vontade de me colocar na guilhotina, que é uma punição gigantesca. Então assim, assumir o seu erro é importantíssimo. Você não é perfeito, não é perfeita, portanto não seja arrogante, tá? Não seja arrogante. Você erra muito. Normal, bem-vindo ao planeta Terra, tá? Nós não estamos no paraíso, então seus pais erraram muito também, tá? E em alguns casos eu sei, erros realmente graves, eu sei disso, né? Aquele pai que bate, que espanca, nossa, isso é péssimo, ainda assim são as pessoas que deram a vida, e a gente tem que respeitar isso, não quer dizer que a gente tem que conviver, tá? Não estou dizendo isso. Tem situações que, meu pai está vivo, mas ele é super tóxico. Eu tenho que me conectar com ele, quer dizer que eu tenho que ligar para ele todo dia. É isso? Então, Márcio, vou me conectar com ele ligando para meu pai todo dia. Não. Você pode manter essa conexão a 1000 km de distância. E também não importa se ele está vivo ou morto. Não importa. É dentro de você essa conexão. É reduzir o chicote, reduzir o julgamento. Até porque se você tem um chicote direcionado para eles, você tem um chicote direcionado para você também, tá? E aí, de novo, quando você erra, quando você se frustra, você vai voltar a tua raiva para quem? Para você mesmo. Isso é o que eu chamei de retroflexão. E, inclusive, isso se chama retroflexão na Gestalt terapia, que é uma das linhas que eu sigo na psicologia, tá? Eu sigo a Gestalt terapia, a TCC e a psicologia positiva. Então, essa palavra retroflexão vem da Gestalt terapia. Nós chamamos isso de bloqueio de contato. Por que um bloqueio de contato? Porque eu não estou tendo um contato saudável com o mundo. Eu estou canalizando para mim a raiva que eu deveria estar fazendo uma luta. Eu deveria estar fazendo academia. Eu deveria estar fazendo sei lá o que para colocar essa raiva para fora. Não direcionar para mim, mas eu tenho que colocar para fora. E eu coloco para mim. E aí eu fico doente, aí eu tenho compulsão alimentar. Eu entro num vício ferrado de drogas, álcool e etc. Tá? Então, tudo isso tem a ver com infância e adolescência. Tá? O tema dessa live é os impactos da infância na vida adulta, mas esse tema tranquilamente poderia ser os impactos da infância e da adolescência na vida adulta. Tá? Deixa eu até ver se eu consigo mudar esse comentário aqui, porque é a mesma coisa. Tá? Eu coloquei o título, mas eu vou até tentar mudar aqui no comentário o título: os impactos da infância e da adolescência na vida adulta. Porque quando eu penso nisso, eu penso basicamente, os impactos da infância e da adolescência na vida adulta. Eu penso basicamente, que para mim é quase que a mesma coisa, então no meu automático eu falo infância, mais infância e adolescência, né? Então uma criança outra coisa que causa traumas também, mortes, tá? E deixa eu falar uma outra coisa para vocês, é só pai e mãe que traumatiza filho? Não é.
tá? Não é. Mortes, acidentes, doenças, cirurgias, são coisas que às vezes não tem nada a ver com o pai e com a mãe, tá? Aquela criança que sofre bullying na escola, apanha. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês, o que acontece às vezes que é pior do que apanhar na escola dos coleguinhas ali. É assim, é quando você chega na tua casa e teu pai fala assim, olha, você apanhou na escola, agora eu vou te bater, porque você não pode apanhar. E aí eu falo, puta que pariu, ferrou mais ainda, pelo amor de Deus, né? Então assim, a criança apanha na escola, chega em casa, o pai fala, agora você vai apanhar de mim para você aprender a não apanhar na escola. Aí eu falo, puta que pariu, né? Esse pai, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E tem muito isso ainda, o pai ferrou com a cabeça do filho ali, mais do que o colega que bateu ali na escola, bem mais, muito mais. Então se você fez isso com seu filho, eu sinto muito, mas você ferrou com a cabeça dele, ele vai ter que desferrar agora. Tá? Márcio está dizendo que eu ferrei com a cabeça do meu filho, dependendo do que você fez, sim. Agora ele vai ter que desferrar, tá? Eu sinto muito dizer isso, mas assim, não é culpa minha. Deixa eu deixar isso claro, tá? Não é culpa minha, não sou eu que fiz o cérebro do ser humano ser assim. Dependendo do que você fez, você pode sim ter ferrado com o cérebro do teu filho, tá? Se você espancou, você pegou ele, agrediu demais, isso pode sim foder com o cérebro dele. Agora, com 20, 30 anos, ele vai ter que desfoder o cérebro dele de alguma forma e haja terapia para isso, tá? É 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos de terapia, dependendo do caso, para ele desfoder o cérebro dele que o pai fudeu ali quando era criança ou adolescente, tá? Para quem não me conhece ainda, eu falo palavrão, tá? Eu até esqueço às vezes que o Instagram ele pode me desligar da live porque o Instagram não gosta de palavrão. Eu falo. Eu falo palavrão, eu não me importo com palavrão, tá? Mas enfim. Estou vendo aqui pessoas que não são pais, que eu conheço, não vou citar nomes, mas eu conheço. Que bom que você que está vendo aí, eventualmente não é pai, não é mãe, né? Já vai pegando isso aqui, tá? Vai pegando isso aqui, que é para você não ferrar com a cabeça do seu filho. Eu sempre falo, se você fizer cocô na cabeça do teu filho, ele vai ter que limpar. E aí de novo, Márcio, puta merda, você está falando tanta coisa, como é que eu não vou me culpar? Então, você vai acabar se culpando sim, não tem um botão que você vai desligar, só que você vai ter que aprender a se perdoar, aceitar que você fez o melhor que você pôde. Se o teu filho hoje tem 30 anos, você espancou ele quando ele tinha 10, você vai sentar com ele e falar, filho, lembra aquele dia que eu te bati? Olha, não importa se você é pai ou mãe, tá? Filho, sinto muito por aquele dia, eu errei. Eu estava surtada, eu estava surtado, era uma doença emocional minha, eu errei. Márcio, mas eu tenho 50 anos de idade, meu filho tem 30, ele nunca tocou nesse assunto comigo, não importa, ele tem marcas. Você, com 100% de certeza, pode, eu afirmo assim, eu aposto meu diploma nisso, seu filho tem marcas. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho 13 anos de clínica. Só por isso. E eu nunca vi nenhuma exceção para isso até hoje. Significa então que o meu filho vai deprimir? Talvez. Significa que certamente ele tem já uma parte do... como é que fala? Uma parte do... Eu esqueci o nome. Uma parte daquele alicerce do prédio dele já está quebrada ali. Tá? Está quebrada ali porque você quebrou. Tá? Então são os pais que constroem esse alicerce ali da criança, do adolescente. Tá? Então assim, se os pais fossem mais saudáveis, a minha profissão seria bem menos necessária, tá? De novo, se os pais fossem mais saudáveis, a minha profissão seria bem menos necessária, tá? Eu vejo os pais e as mães fazendo cada coisa que eu falo, pelo amor de Deus. E aí não é só o pai ou a mãe que tem filho criança, não. Às vezes o filho tem 40 anos, 45 e tem uma mãe tóxica com 70, com 65. E eu tenho que ajudar aquele adulto que tem 40 anos, 45 anos, a lidar com uma mãe tóxica, que é tóxica até hoje. Aprender a não absorver, a encontrar uma distância saudável, aprender a não introjetar, tá? Aprender a não confluir. Quem é que entende a palavra confluência? Falei essa palavra confluência também no treinamento das 7 camadas e aprofundei bastante isso lá, né? Confluência. Alguém me explica o que significa essa palavra? Eu sei que tem pessoas aqui que estavam lá no treinamento. Aliás, vocês que estavam no treinamento das 7 camadas, eu quero saber como é que vocês estão, né? Porque foi um negócio que mexeu pra caramba. Pra quem está me assistindo aqui, pensa que essa live está mexendo, vocês não viram o treinamento que foram 8 horas. 7 camadas da depressão foram 8 horas, tá? 8 horas comigo, foram 4 quartas-feiras. Mexeu, né? Quem estava lá sabe que mexeu. Oi, Marlete. Quem estava lá sabe que mexeu.
Só de pensar em conversar com meus filhos, eu sinto vontade de chorar. Então chore e converse, converse e chore, tá? Não tem problema. Pode ser, acredite, para o seu filho ou para sua filha, se você chorar, isso pode ser ótimo. Porque o seu filho vai ver, caramba, minha mãe está assumindo que ela fez merda comigo. Minha mãe está assumindo que ela fez cagada e ela está me dizendo, eu sinto muito. Isso vai ajudar muito o filho ou a filha, tá? E assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. De novo, todos os pais traumatizam o filho e a filha, tá? Todos. Todo pai faz cagada, um pouco mais, um pouco menos. Faz merda mesmo, a gente faz com os filhos, a gente faz no trabalho, a gente faz na vida, a gente é humano. Então, vendo os comentários de vocês aqui, eu já estou sentindo cheiro de chicote. Pra você, aliás, cheiro de guilhotina até, né? Enfim, faça terapia, tá? Quer fazer terapia? Manda uma mensagem pra mim, vamos trabalhar essa culpa, esse auto-perdão, tá? E também os traumas que você carrega e que vieram do seu pai, da sua mãe. Vamos aprender a se tratar com mais gentileza, tá? Enfim. O treinamento foi intenso, mas maravilhoso. Passaria por tudo novamente. Que bom, que bom. Olha só, deixa eu ler isso aqui. Melhorei muito a minha relação com familiares após o treinamento. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque a gente fica falando assim, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, meu pai é isso, meu pai é difícil, meu tio é difícil, meu pai é difícil, minha mãe é difícil, meu irmão é difícil. Só isso, a gente às vezes esquece de lembrar que eu sou difícil, né? Aí, peraí, quando a pessoa passa, eu vou lá, faço o treinamento do Márcio, faço terapia, peraí, eu também sou uma pessoa difícil. Deixa eu tentar parar de projetar, né, que meu pai é isso, que minha mãe é aquilo, deixa eu começar a melhorar. Eu vou então começar a controlar o comportamento da minha mãe, só porque eu estou fazendo terapia? Não, não vou. Mas eu vou aprender a controlar o meu, a minha forma de lidar com ela, e aí eu vou melhorar minhas relações. Tá? Seja minha mãe, seja meu pai, seja meu filho, não importa quem seja, tá? Então assim, encarar a realidade, pessoal, é difícil. Vamos ter maturidade para encarar a realidade. Nós erramos, tá? Nós erramos. E eu não estou falando isso num tom de julgamento. Nós erramos, a gente faz merda mesmo. O pai que dá um soco no filho, pelo amor de Deus, é lógico que isso é um erro, isso não é uma questão de julgamento, isso é um fato. É óbvio. Só que de novo, isso eu não estou falando num tom de julgamento, estou falando num tom de vamos reconhecer os fatos, aprender a assumir, caramba, isso me causa culpa, tudo bem, eu vou ficar com essa culpa, mas eu vou aprender a me perdoar. Não é que eu vou pegar um botão, tipo, ligar o botão, desligar o outro botão e acabou, apaguei a culpa, finge que não existe. Não tem como acontecer isso. Dói quando a gente olha e fala, meu Deus, que cagada foi essa que eu fiz, né? Dói, mas aí a gente aprende a reduzir esse impacto na nossa mente, na nossa vida, e a gente aprende também o quê? A não passar tanto impacto para os nossos filhos, tá? Para os nossos não, porque eu não tenho, para os filhos de vocês, porque eu não tenho filhos. Enfim, que mais? Pessoal, foi exatamente isso. Comecei a apontar menos o dedo e olhar mais para os meus erros. Como consequência, estou mais leve e mais paciente. Eu fico extremamente feliz de ler isso, viu? Maravilha, isso é ótimo, tá? Inclusive esse exatamente era um dos objetivos do treinamento das 7 camadas da depressão. Inclusive eu não sei quando vai ter outro, mas provavelmente ano que vem eu vou fazer outro treinamento. Então exatamente esse o objetivo. Vou até ler de novo. Comecei a apontar menos o dedo e olhar mais para os meus erros. Como consequência, estou mais leve e mais paciente. É perfeito. Vocês percebem que não é um botão mágico, tipo, liga o ventilador, apaga a luz, pronto, estou mais leve, estou mais calma. De repente, não. Quem busca isso demais vai cair, sabe onde? No Rivotril, né? Que é o princípio ativo dele, que é o clonazepam. Então vai cair no clonazepam, no diazepam, no bromazepam, no alprazolam, né? São as dipironas, entre aspas, é o paracetamol, entre aspas, das emoções. Eu não consigo dar conta de mim, né? Eu mesma não me suporto, então preciso de um analgésico para lidar comigo mesma, ou para lidar comigo mesmo, né? E aí eu sou uma pessoa insuportável para mim mesmo. Você imagina como é que eu sou para outras pessoas então? Enfim, socorro, né? Imagina como é que eu sou para outras pessoas. Agora, quando eu paro de apontar os dedos, quando eu começo a olhar para os meus próprios erros, aí eu preciso fazer um exercício de humildade, tá?
Márcio, não estou preparada para conversar com meus filhos, vou chorar muito até desmaiar. Faça terapia. Faça terapia com extrema urgência, tá? Então assim, se você sente tanta dificuldade assim a ponto de achar que vai desmaiar, faça isso mentalmente de olho fechado. Assuma mentalmente os seus erros, mas em algum momento converse com eles. Mas de novo, faça terapia, tá? Então, esses remédios são para dormir, só que eles são calmantes, né? Eles são calmantes. Mas para que eu preciso me acalmar de uma forma química? O que tem dentro de mim que faz com que seja necessário isso? Então, eles não são só para dormir, eles são calmantes. A consequência é que eles ajudam a dormir, só que eles causam dependência química, eles em longo prazo causam Alzheimer, demência, então prejuízo na atenção, da memória. Nossa, Márcio, está falando um monte de coisa que eu estou ficando assustada. Pois é para ficar mesmo. É para ficar. Aqui é realidade, tá? Quem não quer realidade, não sai da live. É simples. Quem está me assistindo aí é realidade, tá? É realidade. Aqui é realidade. Quer fazer terapia comigo? É realidade. É realidade. E ponto final, tá? É realidade. Quem já me conhece sabe que eu sou direto, claro, objetivo, não tem mimimi, enfim, tá? Não tem. Comigo não tem. É realidade mesmo, ponto final, tá? Quem já me conhece sabe. Enfim, é lógico que eu sei acolher quando é necessário, mas eu sou um psicólogo muito direto, sou uma pessoa muito direta, muito clara, muito sincera, muito objetivo, muito, assim, direto, do jeito que vocês estão vendo aqui. Na terapia não é diferente. O que mais? Detalhe, hoje consigo olhar para os meus erros sem estender o chicote. Isso é a melhor coisa do mundo, tá? Vou repetir. Hoje consigo olhar para os meus erros sem estender o chicote. Então, ter atingido esse objetivo depois do treinamento foi perfeito, tá? Foi excelente. Lembrando, não significa que você não precise de terapia também, porque o treinamento não anula a necessidade de terapia, mas certamente ele é um potencializador para quem já faz, né? E não só para quem já faz, mas para quem quer fazer já é um baita potencializador. Que mais? Só pensando no meu filho, coitadinho. Então reassista essa live, tá? Busca reparar os seus erros na medida do possível, tá? Você é o antibiótico, sim, pois é. Eu não sei se eu sou um antibiótico, mas acho que podemos dizer que sim, talvez, né? De vez em quando, às vezes a gente precisa de um analgésico, né? Às vezes a gente precisa de uma dipirona, você tá com dor de garganta, a gente precisa, né? Tá com uma pneumonia, sei lá, a gente precisa de um paracetamol, mas sem o antibiótico, nada resolve, tá? Nada resolve. Então você pode tomar o remédio psiquiátrico que for, se você não encarar suas dores, as suas dificuldades, né, na sua vida, você não vai melhorar e você vai sofrer pro resto da vida, tá? Se é isso que você quer, se é essa a sua escolha, fazer o quê, né? Mas se não é a tua escolha, então busca terapia. E deixa eu dizer uma outra coisa, inclusive, pessoal, já perto de finalizar. Obrigado, Mari. Obrigado. Façam terapia, tá? Temos aí, ó, pessoal, 8 minutinhos para finalizar a live. Quero saber se alguém tem pergunta, quero saber se alguém tá mexido demais, se alguém tá, sei lá, né? Se tiver, de novo, é terapia. Mas me contem para finalizar o que vocês acharam dessa live. Alguém tem alguma dúvida, me contem aí. E enquanto vocês vão me falando, eu vou contar ao mesmo tempo uma novidade para vocês, tá, pessoal? Tem algumas pessoas que já sabem do que eu vou contar para vocês. Outras pessoas não, mas é o seguinte, né? Nesse exato momento eu estou num processo de sempre agradecida por nos ajudar, fico feliz por isso, esse é o objetivo. Então, pessoal, temos aqui 7, 8 minutinhos para finalizar a live. Quem tiver alguma pergunta pode ficar à vontade para mandar agora aí. E eu não sei ainda, inclusive, qual vai ser o tema da live da próxima semana. Eu aceito e quero sugestões agora nos comentários, no direct depois, tá? Algum ponto dessa live que a gente queira aprofundar, né? Depois do treinamento, essa live é um mel. Depois do treinamento, essa live é um mel com carinho. E olha que essa live foi pesada, hein? Mas realmente, 1 hora só, né? Vocês imaginam 8. Tem que ter muita disponibilidade, tá? Tem que ter muita disponibilidade. Então, parabéns para você que teve, né, essa disponibilidade, essa coragem, porque realmente não é uma coisa fácil, tá? Então, parabéns de verdade. E para quem está vendo a live aqui também, parabéns, porque essa live não é uma live fácil, não é uma live simples. Essa live, inclusive, ela vai para o meu canal do YouTube. Então, para você que está vendo aí no YouTube, me siga aqui no Instagram, @psicólogo Márcio Giansante. Vai também para o meu podcast no Spotify, recém-começado,
Comecei há pouco tempo, mas eu tô, para quem tá vendo ao vivo aí, até vou avisar vocês, eu vou converter depois essa live em áudio e ela vai na íntegra lá pro podcast que eu criei há pouco tempo no Spotify. Então vocês estão vendo, pessoal, quem está me acompanhando nos stories, que eu estou com várias novidades aqui, né? Por exemplo, pouco tempo atrás eu terminei de escrever um e-book, foi nesse final de semana, ele vai ser lançado em breve, se Deus quiser em breve, né? Vai ser um e-book, é um livro digital mesmo, não é físico, e é sobre as 7 camadas da depressão. Que mais também, que é um ponto extremamente importante para falar para vocês, que é uma das novidades que eu estou trazendo, uma das maiores novidades, né? Uma é o podcast no Spotify, que está, né, recém começado, tem o e-book que vai sair em breve, teve o treinamento das 7 camadas da depressão, já estou preparando outras coisas aí. Uma das coisas que é muito importante eu estou nesse exato momento iniciando a fundação de uma clínica de psicologia online com base no meu método, que é o método das 7 camadas da depressão. Já está, na verdade, já está iniciada, na verdade, né? O que está faltando agora é eu selecionar e treinar psicólogos. Tem psicólogos nesse exato momento que já estão em processo de seleção e de treinamento, e daqui a algumas semanas, e eu vou anunciar para vocês, quando alguns psicólogos já estiverem treinados por mim dentro do método das 7 camadas da depressão para fazerem atendimentos. E por que eu estou fazendo isso? Bom, vários motivos. Primeiro motivo, não tem como eu atender na terapia todas as pessoas que me procuram. Por quê? Vários motivos. Primeiro, o preço das minhas sessões é alto. Então tem muitas pessoas que não conseguem pagar o preço das minhas sessões. Eu não sou o psicólogo mais caro do Brasil não, tá? Mas é um preço que é mais alto do que a média. Quer saber o preço das minhas sessões? Pergunta, Márcio, qual o preço das minhas sessões? Me pergunta lá no direct que eu respondo. Então, esse é um ponto, tá? O preço das minhas sessões é mais alto do que a média. Outro ponto é, mesmo quando eu tô mesmo quando as pessoas podem pagar o preço, né? Claro, não sou uma pessoa inacessível, tá? Mas de vez em quando acontece os meus horários estarem 100% ocupados. E aí, eu fiquei pensando já há muito tempo como é que eu faço para ajudar pessoas que às vezes não podem pagar o preço das minhas sessões e que eu quero ajudar essas pessoas de alguma forma, né? Então, de maneira mais profunda do que as lives. E aí surgiu o treinamento, e isso para quem fez foi realmente muito bom, mas além disso eu estou selecionando, contratando e começando o treinamento de psicólogos que vão trabalhar com base no meu método, cobrando um preço pelas consultas que é mais baixo do que o meu. Eles vão ser orientados e supervisionados por mim, tá? Então isso é uma coisa que eu quero realmente contar para vocês. Eu vou falar essas novidades quando eu tiver, assim, tem um psicólogo treinado, tem 2 psicólogos treinados. E assim, pessoal, vou dizer para vocês, eu passei o final de semana inteiro montando o treinamento, e eu vou dizer para vocês, né, tem psicólogos que já estão aqui no processo de seleção, são mais de 50 páginas no Word que eu fiz. Então assim, para quem fez o treinamento das 7 camadas, né, que foi assim super importante para os psicólogos, assim, são 50 páginas no Word. Então é muita coisa, vão ser o quê? Sei lá, 16 horas, 20 horas, sei lá quantas horas que vai dar de treinamento, é muita coisa, porque eu quero que esses psicólogos estejam treinados com base no método das 7 camadas da depressão. Eles não vão deixar de usar a técnica deles, no caso, muitas vezes é o que? A terapia cognitivo-comportamental ou a Gestalt terapia, não, inclusive eu próprio, né, eu mesmo sigo a TCC, sigo a Gestalt terapia e sigo a psicologia positiva. Então, os psicólogos que forem trabalhar comigo, nenhum deles vai abrir mão da própria abordagem, lógico que não, até porque eu também sigo, né? Então o método das 7 camadas é um complemento e que na verdade é uma junção dessas 3 abordagens, Gestalt terapia, TCC e psicologia positiva. Então os psicólogos que vão trabalhar comigo vão continuar seguindo a abordagem que eles seguem, geralmente TCC ou Gestalt terapia, e vão ter um acréscimo desse treinamento comigo, que é as 7 camadas da depressão, tá? Que mais? Então, pessoal, quem quer fazer terapia comigo, manda uma mensagem para mim, pergunta o preço. Márcio, o preço é muito caro, em breve vai ter um psicólogo, ou 2 ou 3 ou mais, treinados por mim, e que vão atender com muita qualidade, por um preço mais baixo, tá? Agora, de novo, eu não sou o psicólogo mais caro do Brasil, tá? Muitas vezes você precisa fazer uma reorganização financeira, né? Mas se quiser ser meu paciente, me mande uma mensagem que eu vou explicar certinho qual é o preço comigo e qual vai ser o preço com os psicólogos que forem fazer parte da minha clínica, que será muito em breve. Eu realmente espero que seja muito em breve, que eu já estou
bastante ansioso para isso há bastante tempo. Então essa é uma das grandes novidades, né, porque eu queria contar para vocês. Tem algumas pessoas que já sabem disso, quem estava no treinamento, eu falei, né, a respeito disso no treinamento. E o que mais que eu falei também? Tem o e-book, né, que eu falei, e tem outras novidades ainda a caminho, tá? Tem uma novidade bem interessante, inclusive, eu vou até falar aqui para vocês agora, embora eu não saiba a data, tá, de quando vai começar, mas eu vou falar para vocês agora, porque é uma novidade bem interessante também. Só avisar primeiro, quem está chegando agora, nós estamos no finalzinho da live, tá? Então o tema da live é os impactos da infância e da adolescência na vida adulta. Você que está chegando no final, essa live vai ficar gravada, assista essa live depois você compartilha também. Quem está vendo ao vivo ou gravado, compartilha para amigos, familiares, etc, que tem informações importantíssimas aqui, tá? Importantíssimas mesmo. E quem não faz terapia, depois dessa live vai falar, meu Deus, eu vou precisar fazer terapia, né? Não, é inevitável. Pai e mãe que está assistindo aí, solta o chicote, tá? Vamos aprender a soltar o chicote, tá? E o outro anúncio para dar para vocês, né? Você que está vendo ao vivo ou gravado, você me manda uma mensagem depois, que é o seguinte. Eu vou fazer um anúncio agora sem saber qual é a data, porque eu não organizei isso ainda, mas eu estou montando um grupo de desafio no WhatsApp de 7 dias e que é gratuito. O tema é 7 dias de conexão com você. São áudios meus, é algo bastante simples e ao mesmo tempo bastante eficiente. Eu vou colocar todas as pessoas dentro do grupo do WhatsApp e todos os dias, durante 7 dias, eu vou colocar um áudio. Stephanie, manda uma mensagem para mim então, tá? Por favor, pelo WhatsApp ou pelo direct, tanto faz. E me diga assim, desafio, quero participar do desafio, tá? Que eu já vou deixar teu nome aqui numa lista que eu estou montando. Então ele é gratuito, então vocês podem convidar, é gratuito e é ilimitado, tá? É um grupo no WhatsApp, então vocês podem convidar amigos, familiares, quem vocês quiserem, tá? Porque é ilimitado. O treinamento das 7 camadas, ele tinha vagas limitadas. Agora o grupo do WhatsApp não, ele é ilimitado, então vão ser 7 dias, cada dia tem um áudio com objetivos específicos. Então ótimo, que bom que eu estou falando aqui para vocês agora, já quero, então manda uma mensagem para mim pelo direct ou pelo WhatsApp, tá? Eu vou dizer para vocês, eu não tenho certeza ainda, mas provavelmente vai ser no dia 4 de novembro. Eu não tenho certeza, eu acho que vai começar no dia 4 de novembro. Então, todos os dias, durante 7 dias, eu vou mandar um áudio com uma atividade simples, prática e eficiente para ajudar você a começar a ter uma vida melhor. E aí não importa se você já faz terapia, se você não faz, não importa. É gratuito e é algo que é simples e prático, tá? Já está, inclusive, montado. Todos os áudios já estão gravados. Tá faltando só finalizar algumas coisas da minha organização e definir a data, mas é quase certeza que vai ser a partir do dia 4 de novembro. Pode ser que eu mude, pode, porque eu não tenho certeza absoluta. Mesmo assim, como tem bastante gente aqui na live, como vocês estão participando bastante, eu sei que são pessoas que me acompanham há bastante tempo, me seguem e tal, eu nem pretendia falar isso hoje, mas eu já decidi falar, tá? Então, quem quiser participar, manda mensagem. Quero participar do desafio. Se você tem interesse em fazer terapia comigo, Márcio, quero fazer terapia, quero saber qual é o preço, quero saber como funciona, tá? Então, de novo, deixa eu repetir para ninguém ficar confuso. Desafio, que eu estou falando de várias coisas ao mesmo tempo. Desafio, grupo do WhatsApp, todos os dias, durante 7 dias, gratuito, tá? Terapia comigo, não é gratuito. Terapia com psicólogos da minha equipe, não é gratuito. Quer saber o preço? Me pergunta. Estou falando de 3 coisas aqui ao mesmo tempo e na verdade eu já estava falando do e-book. O e-book também não vai ser gratuito. Treinamento das 7 camadas também não foi gratuito, tá? Mas o desafio, que é esse grupo no WhatsApp de 7 dias, esse sim é gratuito, tá? Então é muita informação, espero que ninguém fique confuso. Mas de novo repetindo, para quem chegou no final da live, a live vai ficar gravada. Então vocês assistam aí. E para finalizar, pessoal, quero saber se, assim, de forma geral, o que vocês acharam dessa live, tá? Me deem aí o último feedback, por favor, para finalizar, ou eventualmente uma última pergunta. Então é isso, as lives estão de volta. Semana que vem vai ter live de novo. Qual será o tema? Eu não tenho a menor ideia e eu aceito sugestões. Então, se você tiver sugestão também, sugestões de tema, pode colocar agora nos comentários. Manda para mim pelo direct, tá? Sugestões de temas eu quero. Essa live de hoje, ela abre brecha para um monte de outras lives. Por exemplo, posso fazer uma live para falar apenas a respeito de rejeição.
Posso fazer uma live para falar apenas de sensação de abandono. Posso abrir uma live para falar sobre vazio. Olha, temos um comentário importantíssimo aqui. Até vou dar carinho pro meu filho depois dessa live. Maravilha, maravilha. Então assim, quando a gente sente culpa do tipo, puta merda, eu errei, caramba, né? Assim, o início disso, a gente sente culpa, né? Fiz merda, caramba. E não é uma questão de julgamento isso, é uma questão de assumir, fato, eu errei, tá, mas e agora? O que eu faço depois disso? Né? O que eu faço com essa culpa? Eu vou ficar girando igual um ventilador sem sair do lugar, girando, igual um liquidificador, ou eu vou assumir a responsabilidade e vou fazer algo diferente? Por exemplo, eu vou dar um carinho pro meu filho depois dessa live. Parabéns, isso é algo diferente. Isso vai ser bom para você e vai ser bom para ele, você pode ter certeza absoluta disso. Então a responsabilidade é, eu sinto culpa, e o que eu faço depois dessa culpa? O que muda na minha vida? O que eu aprendo? O que muda? O que eu faço de diferente? Tá? Mesmo que meu filho tenha 30 anos, não importa. Mesmo que eu tenha 70 e meu filho tenha 50, não importa. Tá? Não importa. Que mais? Live maravilhosa como sempre, muito obrigado, Mari. Muito bom, obrigado. Pessoal, finalizando aqui agora, eu confesso para vocês, deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta, alguma dúvida, pessoal. Eu confesso para vocês que a minha energia, né? Minha energia é de continuar, mas eu vou encerrar. Eu vou encerrar porque quem me acompanha sabe, né? Tá vendo os meus stories, eu tô num nível de trabalho gigantesco ultimamente, então se for deixar pela minha energia, eu vou continuar. Mas não posso, né? Eu tô no modo assim de evitar o burnout, né? Quem está me acompanhando nos stories deve estar vendo. Inclusive eu mudei de apartamento recentemente, então além do treinamento para pessoas, né, que não são psicólogos, tem um treinamento para pessoas que são psicólogos e eu lidando com mudança de apartamento tudo ao mesmo tempo. Então, enfim, eu tenho muita energia mesmo, mas eu preciso controlar e respirar, porque se eu não me conter, eu vou ficar falando aqui por muito tempo ainda mais que vocês estão participando e interagindo. Eu estou acostumado com 4 semanas de treinamento foram 2 horas cada, né? Então, enfim, mas é isso. Eu estou preparando sempre aqui várias novidades. O grupo de desafio é uma delas. Vocês que estão ao vivo aí são os primeiros a estarem sabendo disso. Se você está escutando pelo Spotify, pelo YouTube, entra no meu Instagram, @psicólogo Márcio Jansante. Se alguém quiser o meu WhatsApp, meu WhatsApp é público, tá? 12 997 776 6976, tá? Deixa eu até digitar aqui. Deu para escutar, pessoal, que entrou uma chamada aqui bem na hora que eu estava falando meu número. 12 99776 6976. Alguém tem aqui, eu já fiz terapia com outro psicólogo e no momento estou fazendo terapia com o Márcio, ele é excelente, muito acima da média. Obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Rodrigo, ó, assista essa live depois, tá? Que bom, Stephanie, que entrou uma chamada aqui no meio do momento que eu estava falando o meu número e aí eu fiquei na dúvida se tinha dado para escutar. Então é isso. Rodrigo, que bom que você... Fico feliz pelo teu feedback, né? Que bom que você está gostando, enfim. E... Rodrigo, assista essa live, tá? Desde o começo depois, com muita respiração, tá? Respira. Quem assistiu no final, ó, essa live é intensa, tá? Assista perto da sessão, tá? Perto da sessão comigo. Quem é meu paciente e chegou aqui no final, assista perto da sessão, que é uma live que mexe, tá? E é isso. Boa noite para todo mundo. Todos os recados estão dados, falem comigo pelo WhatsApp, pelo direct, e é isso aí. Com certeza eu vou assistir, eu que agradeço. Rodrigo, parabéns e ó, respira, hein? Respira para assistir essa live. Boa noite para todo mundo e até a próxima quarta. Lembrando, sugestões de temas me mandem aí pelo direct, tá? Boa noite para vocês.